Olá pessoal, voltamos. Agora temos mais uma aula aqui de função quadrática. Na aula passada a gente viu os conceitos de função afim. Na próxima aula eu quero apresentar algumas aplicações de função quadrática e função afim e a gente finalizar nosso primeiro contexto aqui da disciplina. Então vamos lá, vamos começar porque o conteúdo é um pouco extenso hoje. Função quadrática. Então, se eu tenho três números reais A, B e C, o A diferente de zero, o que é uma função quadrática? É uma função definida dentro dos reais, de tal modo que obedeça sempre essa situação, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a não pode ser zero, porque senão tira o polinômio do segundo grau aí da função. Então, o b e o c pode ser zero, mas o a não pode. Então, isso é uma função quadrática. Raiz da função quadrática. Tem os zeros ou raízes da função quadrática, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, são os pontos de x reais, tais que f de x igual a zero. E, portanto, as soluções da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vimos na aula passada que o zero de uma função, eu generalizei de modo... A gente falou da função afim, mas a gente fez generalizando para todas as funções. É quando o f de x é igual a zero. Ou seja, você pega toda a fórmula matemática desenvolvida, o modelo matemático que tem aí, e iguala a zero. Então, no caso, ax ao quadrado mais bx ao quadrado, aliás, mais bx mais c igual a zero. E isso, para a função quadrática, nos dá uma equação do segundo grau. A gente lembra que as soluções da equação do segundo grau são dadas pela expressão x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde a gente tem o quê? Que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Lá do nono ano vocês estudaram essa expressão e no ensino médio. Então, acredito que ninguém vai ter dificuldade para poder tirar o zero ou a raiz de uma função do segundo grau. Então, não tem dificuldade. Mas vamos continuando. Então, o que é que a gente já viu? A gente definiu a função e definiu o zero. Lembrando, o que é que significa o zero de uma função? A gente viu na aula passada que ele significa que são os pontos onde tocam o eixo x, né? Então, o zero da função são os pontos onde toca o eixo x. Então, continuando. Só que aquela expressão, quando a gente tem o discriminante lá, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, a gente gera a possibilidade da quantidade de raízes, né? Porque quando esse discriminante, o delta, for maior que zero, ou seja, ele for um valor positivo, a nossa equação do segundo grau ela terá duas raízes diferentes, né? A gente tem o tal do x' e o x' distintos, né? Quando o nosso delta é igual a zero, ou seja, não tem diferença entre o x' e o x'. Eles vão ser dados pela expressão menos b sobre 2a, né? Que é o vértice da função, no caso. Então, e quando o delta é negativo, menor que zero, essa equação não terá raiz. Em síntese, o que é que significa, pessoal? Quando eu estou trabalhando em termos de representação geométrica na função quadrática, se eu tenho um delta positivo, significa que eu vou cortar o eixo x em dois pontos, x' e x'. Se o delta é igual a zero, eu vou tocar o eixo x em um ponto. E se o delta é negativo, a minha função não vai tocar o eixo x. Então, tem essas três possibilidades em termos de representação gráfica. Ou o grafo vai cruzar duas vezes no eixo x, em dois pontos distintos, ou só toca o eixo x em um ponto, ou ele não toca o eixo x. Então, são essas representações. Agora vamos analisar o gráfico, analisando a concavidade. Para a gente analisar a concavidade, eu peguei duas funções aqui. Vamos fazer o gráfico de f de x igual a x ao quadrado, e eu fiz uma modificaçãozinha, menos 2x ao quadrado. Botei um número negativo na constante de a. Então, o que é que nós temos? Para o primeiro caso, para f de x igual a x ao quadrado, usando aquela nossa tabelinha, a gente atribuir alguns valores de x aqui, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E fiz f de x igual a x ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar o par ordenado menos 2 e 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, fica o par ordenado menos 1 e 1. 0 ao quadrado é 0. Então, vai ficar 0 e 0. 1 ao quadrado é 1. 1 e 1. 2 ao quadrado, 4. 2 e 4. Então, quando a gente liga os pontos, fica desse modo. Então, observem que a linha vermelha está com as perninhas para cima.
concavidade para cima. Então, quando A, desse modo. Substituindo aqui por menos 2x ao quadrado, o que é que nós temos? Os mesmos pontos, menos 2 para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, nós temos menos 2 vezes menos 2 ao quadrado é 4. Então, vai dar menos 8. Né? Menos 1, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, menos 2 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2 menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, a gente vai ficar com o gráfico assim. Observem que o gráfico, essa curva aí em linha vermelha, está com as perninhas para baixo. Então, o que é que a gente conclui? A gente conclui o seguinte: concavidade, quando a constantezinha A, que acompanha o x ao quadrado, ela for positiva, nós vamos ter concavidade para cima. Se a constante for negativa, nossa concavidade é para baixo. Nós vimos nos exemplos anteriores, né? F de x igual a x ao quadrado, o A era 1, positivo, então concavidadezinha para cima. E o outro, menos 2x ao quadrado, então menos 2 lá, o A negativo, concavidade para baixo. Então, a primeira representação que é importante a gente ter para ideia, né? Então, quando você vai construir um gráfico, olha logo para o valor de A. Ah, o A é negativo, então significa que as perninhas são para baixo, concavidade para baixo, né? Ah, o A é positivo, então concavidade para cima. Então, continuando aqui. Então, vamos fazer algumas observações sobre o eixo Y. Então, se eu fizer as observações no eixo Y, o que é que acontece? Ele intercepta no valor da constante C. Porque interceptar o eixo Y significa que o x é zero. X sendo zero, A vezes 0 ao quadrado dá 0, B vezes 0 dá 0, vai sobrar apenas o C. Então, a gente tem isso aqui, no gráfico aqui, tocando o eixo Y em C. É óbvio que ele pode tocar tanto na parte negativa como na parte positiva. Aqui é só um exemplo ilustratório. Tem aqui no caso está na parte positiva. Então, mas o gráfico está tocando o eixo Y no ponto em que da variável C, tem? Da constante C. Então, essa é a informação. Então, nós já temos a concavidade para cima quando o A é positivo ou negativo. E o C é quem corta o eixo Y. Né? Então, observações agora sobre o eixo X. A gente já até comentou. O X é quando o F de X for zero. Tem? Então, significa que é quando tiver x' ou x2'. Tem? Então, o gráfico da função de segundo grau intercepta o eixo X quando possui raízes. Ou seja, o cruzamento se dá nos valores de x' e x2'. Então, a gente até viu as condições. Se o x' e o x2' são distintos, é porque o delta é positivo. Se o x' e o x2' são iguais a zero, então significa que são iguais, né? Delta igual a zero. É dizer, se o x' e o x2' não existem, então não toca o eixo x. Então, representação genérica seria mais ou menos isso. O gráfico faz a curva e toca em dois pontos. Onde tocar o eixo x significa que está tocando nos pontos de x' e x2'. Tá? Continuando, vamos lá. Como eu coloquei aí uma observação, né? Note que quando não possuímos raízes, não temos cruzamento com o eixo x. Então, quando o delta for negativo, né? Então, o vértice. Tem? O vértice é o ponto onde o gráfico muda de sentido. Então, é aquele centrozinho onde o gráfico muda de sentido. Esse ponto é importantíssimo, né? Você conhecê-lo. É justamente você saber quando a função muda de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Então, esse ponto ele se ocorre do seguinte modo. Tem? O x do vértice é dado pela expressão menos b sobre 2a. Então, você utiliza essa expressão, você encontra o x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou você faz o y do vértice como o f do x do vértice. Você encontrou o x do vértice, tira o f de x nessa situação. Como é o vértice, então tu vai ter o y do vértice, o par correspondente. Então, aqui é o vértice. Então, em resumo, a gente tem no gráfico esses seguintes pontos. Ó. x1 e x2 são os pontos x' e x2'. O ponto de C, onde corta o eixo y, e o vértice, onde faz a mudança de sentido, onde o gráfico muda, faz a curva, né? Então, esses são os pontos importantes. Então, para construir o gráfico de uma função quadrática, a gente só precisa conhecer esses pontos. Tem o vértice, constante C, x' e x2'. Então, você conhecendo esses pontos, você traça o gráfico bem traçado. Tem? Mas agora, para a gente aprofundar nosso estudo,
estudo um pouco mais analítico, nós vamos analisar a forma canônica. Tá? A forma canônica é você escrever uma função do segundo grau, não na sua forma completa, mas na sua forma quadrática. Tá? Então você vai encurtar os termos. Então, de modo geral, o que é que acontece? Vamos fazer aqui. Então, olha só, você tem que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu colocar a constante a em evidência, o que é que vai acontecer? F de x igual a, se eu tirar e dividir por x ao quadrado, fica x ao quadrado, mais, se eu dividir o b por a, fica b sobre a vezes x, mais c sobre a. E aí continua assim, ó, continuando aí. Se eu acrescentar nessa primeira parte x ao quadrado mais b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, observe que eu acrescentei um termo positivo e um termo negativo. Tá? Então, tecnicamente, isso aí não é para criar problema para a gente, entende? Porque acrescentei e tirei, então é como se eu tivesse acrescentado zero. Então, continuando aqui o processo, a gente tem o seguinte: f de x igual a x ao quadrado mais b sobre a ao quadrado, tem menos, tirando o MMC, 4a ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Tem? Continuando, o que é que a gente tem? A igual a x ao quadrado mais b sobre x, b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos b ao quadrado sobre menos 4a ao quadrado. Tem? Continuando aqui, o que é que a gente tem? Que f de x igual a x ao quadrado. Então, transformando aquele produto notável nessa situação, notem que aquele lá antes era um produto notável. Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar x mais b sobre 2a. E aqui, ó, fica menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Se eu multiplicar os termos de a, olha como é que vai ficar. A primeira parte vai ficar a x mais b sobre 2a elevado ao quadrado, não é isso? Menos, multiplicando aqui com a, não vai ficar mais 4a ao quadrado. Um dos a vai cancelar, vai ficar sobre 4a. Tá? Então, observem que só separei. Tá? Tirei aqui a parte do colchete e coloquei a outra lá multiplicando o a, tá? Distribuindo em cada termo. Então, continuando aqui, ó, notem que b sobre 2a é x do vértice. E b ao quadrado menos 4a é delta. Então, vai ficar delta sobre 4a. Então, fica menos o y do vértice. Né? Então, nós temos aqui a forma canônica. A x menos x do vértice ao quadrado menos o y do vértice. Então, essa é a forma canônica. Então, pessoal, nós vamos passar mais uma lista de exercícios para vocês. Bons estudos aí e bom conhecimento para todos. Obrigado.